praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que fala isso está com saudade, né, de quando o pessoal só tinha a mídia tradicional para se informar, né, só tinha a Globo, quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa como você quisesse, hoje não. Pessoal, vamos conferir essa entrevista aqui do Nicolas Ferreira, mas eu tenho uma parte interessante aqui, que é essa jornalista esquerdista, mas ela vai levar uma invertida. As pessoas não sentem a retribuição disso, porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. Como foi o processo de elaboração do vídeo? Onde é que foi gravado o vídeo? Como foram pensados os elementos? Olha, se você bater uma análise rápida de 5 minutos no meu Instagram, você vai ver que eu já fiz vários vídeos no mesmo modelo, escrevi o roteiro no meu bloco de notas, gravei no mesmo local onde eu gravo, que é perto da minha casa, e lancei o vídeo. Enfim, eu não esperava toda essa repercussão, mas anteriormente já tinha um trabalho meu na rede social, com vídeos de 60 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. Enfim, a minha rede social, realmente eu criei ela para poder ter um alcance, porque afinal de contas é uma das armas e defesas que eu tenho. Houve conversa com algum marqueteiro, com o Duda Lima ou outro marqueteiro? Zero, nenhum. Não, nada. Eu inclusive, fiz um desafio ao Haddad. Falei, Haddad, vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, né, o marqueteiro aí do PL me ajudou. Se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro. Todos os meus vídeos que eu faço com aquele estilo de imagens passando atrás assim de mim, sou eu todos que faço, inclusive o roteiro, e edito todos eles. E a questão do editor e o marqueteiro é ruim porque não fica a sua identidade, muitas das vezes. Então, por exemplo, o editor, se eu não gostei de algo, até eu mandar para ele voltar esse arquivo para mim, eu vou perder muito tempo. E hoje, para mim, o tempo é importantíssimo, principalmente no âmbito digital. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. Você não acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Vai no mercado aqui de Brasília, fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Desculpa a palavra, mas patética de querer fazer algo que é natural. Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Aí você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. No caso da Érica Hilton, foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar. Porque, de fato, foi um vídeo único. Eu mesmo, se eu posso fazer um vídeo no mesmo formato, talvez, assim, dedicar mais tempo no roteiro, que talvez eu não consiga. E posso falar, muito dificilmente vou conseguir fazer um vídeo daquele. Então, tentar replicar, de fato, e, inclusive, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Acho que isso que foi a grande diferença entre nós dois. Muitos dos deputados de esquerda, enfim, até o próprio governo, eles têm toda uma estrutura de marketing, de equipes que, obviamente, tem que ter. Um presidente não consegue ficar ele mesmo gravando os vídeos, editando os vídeos. Por um outro lado, você perde a sua identidade e a comunicação com as pessoas. Então, assim, quando você pega agora, por exemplo, né, o marqueteiro do Lula, quando ele quer contrapor um boné do Trump, fazendo um boné, o Brasil é dos brasileiros, com a mesma identidade visual do Trump, isso para mim, assim, tá desconexo da realidade. Mais uma vez, o Trump só foi um sucesso por conta daquele boné, porque é o Trump. O Lula não é o Trump. E nem o Sidônio é ninguém comparado à marketing lá dos Estados Unidos. Os caras são literalmente experts nisso. Mas o senhor acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação, do uso das redes sociais, ou não? É o seguinte, eles precisam, né? Se eles querem de fato ter, digamos assim,
uma maior quantidade de narrativas para poder emplacar as coisas, eles vão precisar aprender como fazer isso. Mas, mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Ou seja, o que falta é as pessoas compreenderem o seguinte: poxa, vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Você não vai usar nunca? Aí que tá, eu não vou, eu pretendo não usar, até mesmo porque, por exemplo, se você vem para um cargo da executiva, fica muito difícil você, digamos, você economizar cartucho, sendo que o outro lado tá com fuzil, bazuca, tá usando todas as munições possíveis, e aí você fica economizando para tentar, enfim, tentar trazer uma certa virtude em cima disso. Por isso que eu não condeno quem utiliza, porque nem a realidade de todos os parlamentares e candidatos é a mesma que a minha. Um dia eu espero que um momento ideal a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha para poder prometer saúde, educação e segurança, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. Todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que falei está com saudade, né, de quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né, só tinha Globo. Quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal está com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos de fato influenciadores, e quem não é? E o que eu sinto é, qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos escuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Boras. Isso aí, para mim, é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. O que a direita ganha se aliando com o Centrão? Ora, eu não sou contrário à composição com o centro, até mesmo porque não vou fazer uma propaganda de um puritanismo político que é impossível você atingir. Nós temos uma matéria-prima que não fui eu que escolhi, os deputados que estão lá e nem os senadores. Então, a matéria-prima quem escolhe é a sociedade. Então, você tem que trabalhar com ela. Vamos lá. Existem diversas proporções de acordos, né? Eu jamais vou fazer um acordo. Por exemplo, olha, eu vou votar aqui a favor de tal matéria de você, e aí eu quero dois ministérios, sendo que essa matéria, por exemplo, é para poder aprovar o aborto. Eu jamais irei fazer isso, porque diz respeito a princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. Portanto, eu acho que há proporcionalidade. Nesse caso, por exemplo, da Câmara, como eu disse, eu não sei a totalidade do acordo que foi feito entre ambas as partes, né? Mas o que a gente almeja é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. E eu espero que isso esteja, sim, no bolo da negociação. Acredito que eu não posso ser o cara que está dentro do avião e torce para o piloto errar. Eu torço para o Hugo Mota fazer um bom mandato, eu torço para que ele coloque as pautas prioritárias da Câmara. Hoje mesmo já teve mudanças no sentido da temporalidade da pauta, isso vai ajudar inclusive muito a própria mídia, né, para não ficar lá na hora, pegar o relatório, enfim, deixar o Brasil sem previsibilidade. Então eu acredito que eu sou um torcedor para que o Brasil dê certo. Eu vim de escolas que, infelizmente,
tem uma doutrinação muito grande para o lado da esquerda. Na minha faculdade, que eu formei em Direito 5 anos, também muito forte a movimentação para a esquerda que tem nos alunos. Então eu já encarei, pode ter certeza, aí meu couro tá grosso para poder aguentar aí essas críticas, que no fim das contas eu faço igual Churchill, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino. Como é que o senhor avalia a presidência do deputado Hugo Mota e a presidência do senador Davi Alcolumbre, que, embora seja no Senado, né, tá ali também compondo? Sim. Na época recente agora, perdão, teve a questão, por exemplo, do PL da censura, né? Que ambos, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, foram a favor do PL da censura. E isso eu acredito que é um ponto que mexe com o nosso lado. Afinal de contas, a gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Você não vai achar nenhum. Eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dá a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou, eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia respondi, aceito. Então é muito difícil. Fazer um ano agora. No próximo mês ela faz um ano. Hoje é dia 4, mês que vem ela faz um ano. Então tem exatos um ano, né, que de fato isso aconteceu. E para deixar claro, né, talvez as pessoas falam, olha, você não é a favor de acordo, tá falando mal do acordo, mas foi beneficiado lá atrás. Não, né, na verdade, obviamente, mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio.